Bom dia, a paz do Senhor para você. Aqui quem vos fala é missionária Gilmara Vasconcelos, aqui de uma pessoa da Paraíba. Louvado seja Deus por mais um dia. Estamos começando hoje, dia 1º de janeiro de 2024. Para a glória dele, estamos aqui, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de poder levar mais uma vez a tua palavra daquelas pessoas que estão precisando, por estar aqui, Senhor. É uma honra, Senhor. Aleluia. Poder abrir a boca e levar a palavra de Deus. Eu agradeço você também que está aí, recebe a palavra com alegria, comenta nos vídeos. Você que é inscrito no canal, que deixou lá a sua inscrição, você que acompanha, que acompanhou todo o ano passado, e eu já faço o convite a você a esse ano estarmos juntos novamente. Você que está aí junto comigo, levando o evangelho, compartilhando os vídeos, muito obrigada. Meu agradecimento a você, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Deus tem uma palavra para você hoje. Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel 17:45. Porém, eu vou ler a partir do 17, eu quero ler a partir do versículo 4. Louvado seja Deus. Que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era com o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós o homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos? Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samã. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: Seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. E visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu, né? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem,
fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi ao homem que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o feria. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, aleluia, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou, conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Olha só. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, é aonde eu deixei o versículo, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi,
Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e matou-lhe e cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus, despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Até aqui. Essa passagem me emociona. Ao ler essa passagem, a gente vive aquele momento tão esperado, né? Um momento de guerra, um momento de medo, um momento que muitos não quiseram enfrentar o gigante, um momento onde muitos recuaram, um momento onde muitos olharam para aquela circunstância. Ei, essa palavra é para você que está ouvindo. Foi uma palavra estendida. Eu quis me estender para que você pudesse comer Bíblia hoje mesmo, se alimentar da palavra de Deus. Para você ver como a palavra de Deus fala claramente aos nossos corações quando nos dispomos a ler a palavra. Aqui está falando de uma passagem de um gigante. Quantos gigantes, né? Tem se levantado na tua vida? Eu desafio você a não temer. Eu desafio você a fazer como Davi. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Davi ele não temeu ali como o gigante se encontrava, o tamanho dele, as armas que o gigante usava. Ele não temeu nada disso. Sabe por quê? Porque ele confiava e sabia quem estava com ele. Muitos ali que batalhavam, que lutavam, que tinham experiências, não quiseram desafiar o gigante. Mas Davi pequeno, aleluia, de pouca aparência, né? Pequenininho, não precisou de armadura, pois não tinha experiência com aquilo ali. As experiências de Davi eram ele sozinho ali, cuidando das suas ovelhas. Ali matou o urso, matou o leão, ninguém viu, mas ele sabia que Deus estava com ele. Nesse início de ano de 2024, o gigante que ainda continua em sua frente, as lutas, as provas, as portas fechadas, a conta de água para pagar, a conta de luz para pagar que você não pagou o ano passado, as dívidas, a enfermidade pode ter batido em sua porta, o desespero, a depressão, o pânico, a ansiedade.
todos esses gigantes aí que se levantaram contra a sua vida. Lembre-se, não temas, que Deus ele é com você. É Ele quem vai pelejar por você. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Lembre-se que a situação que você está vivendo hoje, Deus está com você. Vai mudar a tua história. Aleluia. Vai resolver este problema que você está aí sofrendo. Esta luta que parece interminável. Você não esperava estar passando por esse momento de dificuldade que você está passando hoje. Quem diria, né? Você que nunca passou por um momento desse. A sua vida nunca teve tantas lutas como você está enfrentando agora. Mas eu quero dizer para você, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ela não é mais nossa. E precisamos passar por momentos de lutas e de provações. Como Deus vai se mostrar o Jeová Jireh na sua vida? Aleluia. Se não tiver uma aprovação para Ele prover aquilo que você está necessitando. Aleluia. Aleluia. Como você vai ver milagre de Deus se você não estiver dentro de uma prova, precisando de um milagre? Como você vai ver o agir de Deus e o cuidado de Deus na sua vida se você não estiver no deserto? Se você não estiver precisando enfrentar um gigante? Como você vai ver a mão de Deus ali? Davi viu que Deus era na vida dele e todos puderam ver. Aleluia, o Deus de Davi. Ei, eu quero dizer algo para você agora. Escute bem direitinho o que eu vou falar. Aleluia, esse gigante que você está enfrentando, Deus está indo adiante dele, está derrotando, já caiu por terra esta provação que você está passando hoje, esta humilhação. Aleluia, você não vai pedir emprestado, você irá emprestar. Acredite e creia, é só uma fase do que você está passando, é experiência com Deus. Coloca a tua fé em ação e acredite, você vai sair desta prova, você vai sair desta luta. Confia no Senhor. O inimigo está querendo te deixar aí paralisado diante do problema da situação. Quer que você abra a boca e murmure. Aleluia, não murmura. Dobra o joelho e vá orar. Confiando no Deus que você serve. Porque Davi era pequenininho, não tinha condição, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ei, aleluia, não adianta tentar e tramar contra a tua vida. Pode ter, aleluia, mais experiência que você, pode ter mais condição financeira do que você, aleluia, pode dizer que você não vai sentar na cadeira, pode tentar impedir de você entrar pela porta, pode querer atrapalhar aquilo que Deus tem para você, mas não consegue atrapalhar, porque ali Davi foi, aleluia, porque sabia que estavam afrontando Deus que ele servia. E Davi não se conformou com aquela situação. Não se conforme, viu? Aleluia, não volte para casa. Aleluia, se lamentando não. Porque Davi foi ali, aleluia, à procura dos seus irmãos, procurar saber como estavam os irmãos, mas ele não voltou. Davi enfrentou o gigante que tinha para ser enfrentado, onde muitos desistiram. Ei, muitos podem estar desistindo, aleluia, mas você não vai desistir, você vai continuar firme e forte, porque Deus é com você e portas irão ser abertas. O gigante já caiu pelos olhos da fé. Diga, eu já passei pela prova, já passei pela luta, estou passando, aleluia, porque Deus está na minha frente. Lá na frente tem bênção chegando para mim, porque depois que o gigante caiu, grande foi a vitória na vida de Davi. Até quem não conhecia Davi passou a conhecer. Aleluia, louvado seja Deus. Quem nunca tinha ouvido falar em Davi, teve que ouvir. Ei, alguém nem sabe quem é você, nem te conhece, mas vão ouvir falar do teu nome. Eita, vão ouvir falar de teu nome. Aleluia, sabe por quê? Porque você não está preocupado. Aleluia, eita, glória, em aparecer, muito pelo contrário. Você está preocupado em fazer a vontade do Senhor. Continua, vai nessa tua força. Continua glorificando e exaltando, porque o gigante já caiu por terra. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que te perseguem. Vão ficar sem entender como aconteceu. Ela não tinha condição, ele não tinha condição, estava passando por uma prova tão grande. E agora está aí, ei.
Eita glória! Dentro deste carro, alguém que não tem carro, Deus vai passar a te dar um carro. Eu não sei porquê, mas estava aqui, Deus disse. Andava a pé, pedia carona e hoje está andando de carro. É carro novo, carro zero. Tome posse, viu? Porque a herança vai chegar nas tuas mãos. Aleluia. A herança, a promessa irá chegar nas tuas mãos. Aquilo que estava retido, aquilo que não tinha saído o ano passado. Acredito que este ano, aleluia, Jeová bateu o martelo e está dizendo: está feito. Vai chegar nas tuas mãos. Aleluia. É por isso que tu estás aí, passando por esta luta e por esta prova. Louvado seja Deus. Vai ter banquete na tua mesa. Aleluia. Hoje tu pode estar vivendo de cesta básica. Alguém pode estar te ajudando. Aleluia. Vai ter banquete. Porque tu vai ter para emprestar. Tu vai convidar para sentar na tua mesa. Aleluia. Eita, muitos que te convidavam. Porque via que tu não tinha condição, que tu não tinha alimento. Tu vai passar a convidar eles. Aleluia. E eles irão ver e vão se alegrar junto com você e dizer: meu Deus, como Deus é na sua vida, como Deus é fiel, como Deus faz. Aleluia. Tem pessoas também que aqui estão me ouvindo que estão passando por um gigante tremendo na vida, no casamento, onde alguém se levantou para tomar o que é teu. Descansa, porque vai bater em retirada. Continua de joelho dobrado. Continua clamando. Porque esse demônio que estava, aleluia, dentro do teu relacionamento já bateu em retirada. Esse gigante já caiu. Acredite e confie. E muitos gigantes aqui que Deus está me mostrando, que tem pessoas que estão me ouvindo em outras áreas, já caíram por terra. Aleluia, acredite e confie. Você, mãe, que passa por momentos de dificuldade com o filho, acredite. Confie, Deus é fiel. Esse gigante no trabalho já caiu por terra. Esse gigante aí que tem se levantado das finanças já caiu por terra. Acredite e confie. Abra a tua mão. Aleluia. Olha com os olhos da fé e vê o que Deus está colocando nas tuas mãos. Aleluia. Confie, acredite. Eu vejo na mão de alguém a documentação. Você segurando a documentação na mão esquerda e com a mão direita você assinando a sua vitória. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toma posse do teu milagre. Porque Deus, ele vai fazer o sobrenatural. Porque quem fez na vida de Davi foi Deus. Foi Deus que esteve lá com ele. Aleluia. E aquele gigante caiu por terra. Acredite e confie que esse gigante, ele já caiu por terra e a vitória é sua. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Acredite e confie que este ano vai ser ano de vitória, de milagres, de bênção, de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Declare isso. A nossa boca, ela tem poder. Declare. Faça como Davi. Aleluia. Ele começou a falar. Aleluia. Acreditou. Aleluia. Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia quem estava com ele. Você sabe quem está com você. O Deus que está com você, ele jamais perde uma batalha. Então levanta a cabeça, porque a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus.